Olá pessoal, tudo bem? Quero mostrar para vocês aqui o livro Seja Feliz para Sempre. O Ancião veio deixar para mim aqui domingo passado. Só que não deu para a gente conversar porque ele estava de passagem. Eu não sei se ele ainda vai vir para a gente conversar. Mas eu já li esse livro aqui na internet. Eu já li. Agora é interessante. Se ele vier conversar comigo, aí eu quero abordar esse capítulo aqui, 54. O que o escravo fiel e prudente faz? Capítulo aqui, 54. Porque veja bem, é aqui que a liderança da torre de vigia, ela assume o papel importante na organização. Então eles vêm mostrando aqui que o escravo fiel e prudente, ou escravo fiel e discreto, é um grupo que é comparado aos apóstolos. Agora veja bem, se os apóstolos eram um corpo governante, como eles dizem, então quem era o corpo governante depois da morte dos apóstolos? Aí eles vão dizer, não, a profecia apontava para o escravo fiel e prudente. E essa profecia se cumpriria no tempo da presença de Cristo. Então veja bem, aí eles dizem o seguinte, que Jesus assumiu o poder do reino em 1914 e em 1919 escolheu o escravo fiel e prudente. Agora vamos analisar aqui. Quem era o escravo fiel e prudente, ou discreto, antes de 1919? Então, como nós sabemos, pelos estudos no histórico passado da Torre de Vigia, o escravo fiel e prudente, ou discreto, era Rússio. Então veja bem, quem era o escravo fiel e discreto, ou escravo fiel e prudente, antes de 1919? Então o ensino era que o escravo fiel e prudente era Charles Taze Russell. Agora, quem foi o escravo fiel e discreto entre a morte dos apóstolos e Russell? Então, não existiu um escravo fiel, porque eles dizem que foi somente na presença de Cristo, na entronização de Cristo em 1914, que foi escolhido o escravo fiel e discreto. Mas vamos analisar. Se realmente o escravo fiel e discreto foi escolhido em 1919, então por que ensinaram até 1927 que esse escravo fiel e discreto ou prudente era russo? Interessante que eles disseram que o escravo fiel e discreto foi escolhido em 1919, mas, no entanto, qual era o ensino que eles tinham na época? Eles tinham ensinado que o fim da cristandade seria em 1918, não aconteceu. Aí eles apontaram que o fim das repúblicas mundiais seria em 1920, também não aconteceu. E apontaram a ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó, o estabelecimento do reino de Deus, para 1925. Também não aconteceu. Então, veja bem, como é que Jesus escolheu o escravo fiel e prudente em 1919, já que não existia esse escravo fiel e prudente? Porque em 1927, eles descartaram Rússio. E quem era então o escravo fiel e prudente entre 1919 e 1927, se eles acreditavam que era russo? Então veja que não tem fundamento. Outra coisa, em 1919 eles comemoravam o Natal, né? Que só foi mudado em 1927, passaram a rejeitar o Natal. Então eles acreditavam que Jesus tinha morrido na cruz. Inclusive eles usavam até um broche
na roupa, né? Com uma cruz e uma coroa. No entanto, em 1936, eles passaram a ensinar que Jesus morreu numa estaca e não numa cruz. Agora veja bem, houve uma mudança em 1935. Que mudança foi essa? A mudança que aconteceu em 1935 foi que somente os 144 mil iriam para o céu e a grande multidão viveria na terra. Só que o ensino, até 1935, era que tanto os 144 mil quanto a grande multidão iria para o céu. Só que a grande multidão era uma classe secundária. Então foi aí em 35 que houve essa separação de duas classes. A classe dos ungidos, que é os 144 mil, e a classe da grande multidão. Então veja bem, não existia nenhum escravo fiel e discreto em 1919. E outra coisa, onde é que a Bíblia diz que seria em 1919 que Jesus escolheria esse escravo fiel e discreto? A Bíblia não. Eles fazem uma interpretação de um paralelo que não tem nada a ver. Porque eles dizem que Jesus foi batizado em 29 e morreu em 33. 3 anos e meio, né? E então eles calculam 3 anos e meio a partir de 1914 para dizer que houve a ressurreição. Só que veja bem, qual era o ensino em 1919 sobre a volta de Cristo e sobre a ressurreição? Qual era o ensino? O ensino era que a volta de Jesus, invisível, tinha acontecido em 1874. E sobre a ressurreição, o ensino era que a ressurreição tinha acontecido em 1878. Então veja bem, quanta hipocrisia dessa organização. Inclusive, esse ensino de que Cristo voltou em 1874, ele só foi mudado depois de 1935. E o ensino sobre a ressurreição dos ungidos foi mudado em 1927. Então, em 1927, eles passaram a ensinar que a ressurreição aconteceu em 1918 e não em 1878. Então veja que não tem fundamento o ensino da Torre de Vigia na questão do escravo fiel e prudente. Porque na realidade o escravo fiel e prudente, segundo a Bíblia, é todos os cristãos fiéis. Os cristãos fiéis são o escravo fiel e prudente. E os que se tornam infiel são os escravos infiéis, né? Isso é o que a Bíblia ensina. É só ler as parábolas que falam sobre o escravo fiel e prudente, né? O mordomo. É só ler nos 4 evangelhos, comparando, que você vai ver que o escravo fiel e prudente, ou mordomo, é aquele que é fiel no seu ministério. Aquele que é fiel em seguir os passos de Cristo. Então, se ele é fiel em seguir os ensinos de Jesus, ele é um escravo prudente, escravo fiel. Então é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não tem essa separação de duas classes, uma celestial e uma terrestre. Não. Todos os cristãos têm o mesmo destino. Todos os cristãos têm a mesma esperança. Todos os cristãos nascem de novo e se tornam filhos de Deus. Essa é que é a verdade, é isso que a Bíblia ensina. Então o ensino da Torre de Vigia com relação ao corpo governante, ao escravo fiel e prudente, não está de acordo com a Bíblia. É um ensino totalmente falso, um ensino que contradiz a Bíblia, não tem nenhum apoio. Essa é que é a realidade. Espero que essa breve explicação seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.